A nossa reflexão, ela é galgada num texto muito lindo, como não poderia deixar de ser, de Joana de Ângeles. Esse texto, ele é um pouco longo para a gente fazer uma reflexão com pouco tempo aqui, né? Então eu vou procurar passar para vocês o máximo que eu posso dessas mensagens de Joana de Ângeles, né? Cujo nome original é Acontecimentos Imprevistos, né? Eu só fiz uma pequena adaptação, fazendo um resumo e enxertando outras mensagens para que ela se torne um pouco menor, um pouco mais amena para o nosso entendimento, né? Foi na psicografia de Divaldo Pereira Franco, no ano de 2014, né, lá na França, essa psicografia de Joana de Ângeles, né? Antes da gente iniciar essa reflexão, vamos ver o que seria imprevistos. Não na orientação espírita, mas no corriqueiro, no dia a dia, né? Imprevisto, né? Aquilo que a gente não consegue prever. Ele pode ser positivo como negativo. O imprevisto geralmente ou ele é positivo ou ele é negativo, depende de como que a gente vai encarar aquele imprevisto, né? É aquilo que é casual, é aquilo que é inesperado. Isso é imprevisto. E o imprevisto, ele basicamente ele tem dois motivos, ele tem duas origens. Um deles pode ser por ignorância. Esse imprevisto que acontece pode ser por ignorância nossa, né? Ou desconhecimento. O imprevisto é ignorância ou desconhecimento, ou também desatenção. São esses dois aspectos que a gente pode considerar do imprevisto, né? Por exemplo, eu vou ao centro espírita, eu venho a essa casa, como sempre à noite, eu morando longe, eu venho de carro. No meio do caminho, tem uma placa lá, desvio. Pronto, aquele caminho que eu fazia toda noite, né, naquela direção, eu não posso mais. Desvio por algum motivo, a prefeitura trabalhando, ou um acidente, não sei o que for, está lá imprevisto. Então, eu desconhecia. É por ignorância. A ignorância não é pejorativo nesse sentido. A ignorância é no sentido de não conhecer, ok? Não conhecer aquilo que aconteceu, ou aquilo que vai acontecer, né? Você não tem. Eu não tinha como saber que havia um desvio de última hora naquele trajeto meu, tá? Um outro exemplo, eu morando perto da casa espírita, o tempo está chuvoso, chega a hora, eu estou atrasado, pego a minha bolsa, meu livro e tal, e venho para a casa espírita. No meio do caminho começa a chover, eu esqueço de pegar o guarda-chuva. Eu sabia que ia chover, não é desconhecimento, ok? Não é desconhecimento, mas eu esqueci. É desatenção, ok? Colocados esses dois pontos, né? Então vamos à mensagem da nobre Joana de Ângeles, né? Diz o seguinte: o que está colocado aqui no quadro, né, é a palavra dela, certo? Enquanto a barca da reencarnação navega nas águas tranquilas do prazer, todos os acontecimentos eram enriquecidos pelos sorrisos, pela imensa alegria de viver. Ela quer nos dizer o que é com isso? Que eu reencarnado, eu encarnado, eu vivendo numa época boa, sem nenhum problema, com dinheiro, com saúde, tudo para mim é alegria. Qualquer um de nós vivendo uma condição financeira estável, sem problemas de saúde, a gente vive sorrindo, a gente vive alegre.
A não ser que uma pessoa tenha um distúrbio mental, né? Mas isso aí é a parte. Mas de uma maneira geral é o seguinte, é o que ela quer dizer. Enquanto na barca da reencarnação navegava em águas tranquilas do prazer, os acontecimentos eram enriquecidos por sorriso, imenso prazer, sem problema nenhum. É isso que acontece conosco. Nisso, a gente esquece de agradecer. Continua Joana de Ângeles. Tinhas a impressão de que te encontravas no verdadeiro paraíso, sem maiores preocupações com o processo da evolução, que é uma verdade, porque quando estamos na barca do prazer, esquecemos que temos que evoluir, esquecemos de trabalhar para nós e para o outro. Então ela nos chama a atenção disso, que quando estamos alegres, sorrindo, contentes, esquecemos do outro lado. De uma maneira geral é isso. Analise que vocês vão chegar a essa conclusão. Nós esquecemos, né? Tudo é mar de rosa, é mar de almirante, sem nenhuma onda, né? Mas continua Joana de Ângeles. Inesperadamente, porém, foste surpreendido por ocorrências imprevistas e te encontras tomado de surpresa e desencanto, acreditando-te desamparado e sem o socorro da divina providência. Como a gente está num deleite, sorrindo, alegre, comemorando, aí vem o imprevisto e nos derruba. Como diz ela, nos é tomado de surpresa e desencanto. Aí nós lembramos de Deus. Aí nós lembramos da providência divina. Aí aquilo que aconteceu conosco é azar. Que azar, o que eu fiz? Aí você começa a analisar, né? Então Joana de Ângeles vem dizer isso. E quando de repente somos tomados de surpresa e desencanto, são os imprevistos, nós acreditamos desamparados. E a primeira coisa que a gente faz é acreditar que a gente está desamparados sem saber o porquê daquilo. Por exemplo, morte em família. Uma família grande, tudo tranquilo, beleza. De repente, um ente querido desencarna. Por qualquer que seja o motivo, isso pode acontecer a qualquer momento conosco e nossa família, não é mesmo? De repente, desencarna, surpresa e desencanto. Pronto, aí é uma choradeira lascada, né? Estamos trabalhando numa empresa há muito tempo, de repente, perdemos o emprego. Então, tudo bem, tudo beleza. A empresa vai mal das pernas e manda muita gente embora. Pode acontecer isso ou não? Pode acontecer, e acontece com muita frequência, né? Você está viajando, de repente você sofre um acidente, ou por culpa sua ou por culpa do outro, não vem ao caso no momento, né? Mas ocorre, acidentes ocorrem ou não ocorrem? Ninguém prevê um acidente, é isso? A não ser de última hora, né? Quando vê o carro em frente, assim, vai bater, aí a gente está sabendo. Mas ninguém prevê, né? Acidente de carro, não é mesmo? Você está bem de saúde, de repente vem uma doença incurável. São os imprevistos que acontecem conosco, que pode acontecer a qualquer momento. Continua, Joana de Ângeles. Sucede que a Terra é a escola abençoada, que faculta o progresso intelecto-moral dos espíritos que nela reencarnam. Invariavelmente são devedores das leis soberanas da vida, que desfrutam da oportunidade feliz de reparação dos desvios que se permitiram em existências anteriores. Os imprevistos vêm, mas nós precisamos entender que nós estamos aqui justamente para aprender.
Aí Joana de Ângeles começa então a nos chamar a atenção para que nós possamos abrir os olhos para entender o que está acontecendo nos imprevistos, nos acontecimentos imprevistos. Porque somos devedores. Imprevistos acontecem com todos. Ou alguém daqui nunca teve um imprevisto? Se alguém de vocês não teve imprevisto, por favor, levante a mão, depois a gente conversa à parte, né? Porque então está no lugar errado, então não deveria estar aqui na terra, né? Porque é de todos, são de todos, né? Lembrando, Joana de Ângeles lembra que tudo é transitório nesse planeta. Ela fala: tais sucessos imprevistos objetivam convocá-los para a reflexão e libertação dos encantos do prazer, que nós estávamos lá na barca do prazer, na primeira mensagem que ela mandou, né? Libertação dos encantos do prazer, ensinando-os a encarar a transitoriedade do corpo ante a realidade de seres imortais que somos. Vocês sabiam que nós somos imortais? Nós não somos imortais da academia, né? Nós somos imortais perante a divindade, perante o mundo, nós somos imortais. Simplesmente deixamos essa roupagem provisória e adquirimos outras, né? Então, ela nos alerta que tem como objetivo convocar-nos à reflexão, tendo em vista os imprevistos que nos acontecem, para também não nos só submetermos à reflexão, como também para libertar-nos dos encantos. Acorde que a vida não é só isso que nós esquecemos, né? Joana de Ângeles nos fala: nesse sentido, o sentimento se apresenta como benfeitor. Nesse sentido, o sofrimento se apresenta como benfeitor por despertar a consciência adormecida e propor-nos a visão correta para o comportamento durante a existência. Nós estamos aqui, nesse momento, existindo. O Espírito tem a vida. No momento, nós estamos em uma existência. O Espírito tem várias existências. Nós estamos vivendo uma existência, né? Então, ela nos informa que o sofrimento, não haveria necessidade de sofrimento se nós tivéssemos juízo. Mas uma vez nós estamos no planeta de prova e expiação, justamente por débitos que a gente não consegue ainda pagar, né? Então há necessidade desses imprevistos para que nós possamos despertar a consciência. Sofrimento é remédio, é ponte para crescimento espiritual. A consciência desperta é lenitivo para todas as chagas do espírito. Passamos nossa existência dessa forma, com momentos alegres e momentos de tristeza. Tem hora que nós estamos alegres, tem hora que nós estamos tristes. Alegre e triste juntos é meio difícil, né? Ou você está alegre, ou você está triste, ou você está apático, não é isso? Mas nós passamos a existência assim. Não poucas vezes, tudo parece transcorrer normalmente. Estão programadas pelos cuidados pessoais, as metas para o futuro, e eis que desencarna um ente querido, deixando soledade e amargura, saudade e amargura. Aí ela já toca num ente querido que é mais profundo, né, nosso sentimento para com um ente querido, um membro da família ou um parente. Como a gente sente? É o que mais a gente sente. Então ela vem alertar justamente esse ponto, né?
de repente, um ente querido nos é tirado, que é um imprevisto, né? Em outras ocasiões, os negócios que iam tão bem, de repente, sofrem alteração, e a empresa que estava muito bem estruturada, meu negócio que estava muito bem estruturado, decompõe-se e pode até cerrar as portas. Pode acontecer isso ou não pode acontecer isso? Tudo isso que Joana de Ângeles vem nos trazer são alertas para que ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso, né? Certos dias apresentam-se assinalados por desencantos e a afetividade que parecia preencher os espaços emocionais experimenta choques variados com resultados de desalento e de dor. Ela já começa a apertar o parafuso, a nos chamar mais atenção, a ser mais rígida nas suas palavras. Vocês estão notando isso, porque ela é de uma espiritualidade, né, incrível, de uma capacidade intelectual, Joana de Ângeles, e sempre nos trazendo essas informações doloridas para nós, para nossas almas, né? Em momentos outros, enfermidades degenerativas ou simplesmente vigorosas apresentam-se com volúpia e produzem debilitação das forças numa conspiração aparente contra o bem-estar e a harmonia do organismo. Uma gripe forte, uma rinite, uma apendicite, dores na perna, dores no braço, são, imprevistos, vão aparecendo, tendo em vista a colheita obrigatória, né? Sempre ficamos alternando entre saúde e doença, entre doença e saúde. Repentinamente, continua Joana de Ângeles, surgem conflitos que se ignorava e logo transtornos emocionais sacodem o indivíduo, ferem-lhe a alegria e perturbam-lhe a emoção. À medida que vamos adiantando a nossa atual existência, tendo em vista os nossos débitos passados e a aquisição de novos débitos atuais, não obedecendo às leis naturais, nós chamamos, os mandamentos de Deus são as leis naturais, nós começamos a ter transtornos emocionais, oriundo de agora e de outrora, que juntam-se nesse afã de fazer-nos aprender a termos consciência. Os conflitos surgem num propósito muitas vezes desconhecidos. Às vezes a gente tenta até descobrir por que aquele motivo não fica assim, descobrindo. A gente está até no estudo de ontem à noite tentando descobrir o porquê. Eu fui isso, eu fui aquilo, o que está acontecendo comigo, por que eu fiz aquilo, fiz aquilo. Não necessariamente, simplesmente a gente fica ali debatendo para ver se a gente descobre o porquê de tudo, mas muitas vezes a gente não sabe. Propósitos ainda são desconhecidos. E aí podem afetar nossas emoções, em muitos casos, deixando o indivíduo abatido, aflito ou abalado, que é natural nesses casos. Surgem sempre em todas as vidas, em todas as existências, esses fenômenos inesperados, porque eles fazem parte do nosso programa reencarnatório, eles fazem parte do nosso programa de iluminação. Tudo isso é programa de iluminação do ser que será encarnado. Ninguém fica indene, ou seja, ninguém fica ileso a essas ocorrências. Alguém consegue esconder de imprevisto aqui? Se alguém conseguir,
você um chazinho, né? Uma maneira de a gente esconder de improviso, e depois fala para mim, tá certo? Viu, Zezinho? Se você conseguir descobrir como você esconder de improviso, tá? Você fala, tá bom? O físico é um mundo, o físico, o orgânico, é o mundo das ilusões e das fantasias. Como nós nos iludimos com o físico, com o orgânico, né? Como nossa aparência. No entanto, o espiritual, aquilo que nós estamos tentando nessa noite amadurecer, né? É aquele que se procede, é aquele para onde se retorna, que é o mais importante de tudo. A vida na Terra, ou seja, a existência na Terra, expressa-se conforme o nível de consciência e de evolução de cada um. Cada um daqui, e desses 7 bilhões de seres encarnados, eles têm nível de consciência individual, nível de evolução independente. Todas as ocorrências são resultado de ações anteriores, pois tudo o que colhemos, nós plantamos, mas sempre nos proporcionando recurso para a transformação moral. Então, Joana de Ângeles vem nos alertar que tudo é para a nossa transformação moral. E a gente não consegue entender, né? Então, dessa forma, exercite sempre que se possa, o desapego. Tudo quanto aquilo que retém a nossa retaguarda, porque nada disso vai nos adiantar para onde iremos. Comece a se libertar das coisas e das questões que não podem te conduzir para um lugar edificante. Continua Joana de Ângeles. Treina a simplicidade do coração, é a fraternidade legítima, repartindo com o teu próximo tudo quanto representa excesso e que o egoísmo retém, em mecanismo de precaução para o futuro. Ela fala, reparte que você tem excesso. Não há necessidade de você dar tudo que você tem. A gente não pode ou não deve confundir isso. Mas o que eu tenho em excesso, o que eu não preciso, o que eu posso ajudar, eu vou ajudar. Cuidado com essa ajuda, porque sabemos que um exemplo, né, acho que mais nos vem à mente é a vida dos políticos. Como eles se doam à humanidade, né, àqueles eleitores. Isso é verdade? Antes das eleições, eles se prontificam a ajudar todo mundo. Mas é porque eles são bons ou porque eles têm interesse nas eleições deles? A gente não vive isso, né? Ainda bem, né? Então, atenção para que tudo é excesso. Continua Joana de Ângeles. A sede de prazeres é a ânsia de poder, constituem grandes adversários do processo auto-iluminativo, mantendo o indivíduo nas paixões imediatistas, o que o impede de viver as saudáveis experiências da renúncia e da abnegação. Porque o prazer, a orgia, a vida fácil nos afastam do nosso crescimento interno, do nosso crescimento espiritual, porque tudo é fácil, né? Só lembrando, nós falamos uma vez
lembrança, né, do que é a abnegação. A abnegação implica nada mais, nada menos do que o sacrifício voluntário dos interesses pessoais. É um sacrifício voluntário dos seus interesses pessoais em detrimento de uma outra pessoa ou de uma causa. E a renúncia é um pouco mais, é o sacrifício voluntário até das suas próprias necessidades, além dos interesses pessoais para uma causa ou para alguém. Então Joana de Ângeles vem dizer isso aqui, é o que impede de viver a saudável experiência da renúncia e da abnegação. De qualquer forma, o apego é prejudicial ao espírito, que se deve descondicionar a essas falsas necessidades. O essencial é sempre menos volumoso, e mais significativo do que o secundário, que se apresenta como de grande importância. O seu valor, porém, é atribuído por aquele que se lhe agarra, destituído, no entanto, das qualidades que lhe são concedidas. Ela vem nos alertar o que com isso? Que o que nós precisamos é pouco. O essencial é sempre menos volumoso, ou seja, o que nós precisamos aqui, nessa nossa existência, é muito pouco. O essencial é muito pouco. Mas ele é mais significativo. Ele é pouco, mas é mais significativo do que o secundário. Aquilo que nós não precisamos, ele é secundário. Ele pode ser até um volume maior. Nós fazemos com que ele, o secundário, seja maior. Mas ele é menos importante. O que é importante é pouco. Porque o secundário é muito. Mas não é necessário. Vocês conseguiram compreender? Nós esperamos da existência, né, tudo aquilo que pode acontecer, ou devemos esperar da existência tudo aquilo que pode nos acontecer. Quando se pensa na própria fragilidade, no fenômeno da morte, que exige apenas uma condição que é de estar no corpo físico, robustece-se a coragem e a fé, amplia-se na direção do futuro, tornando-se uma couraça protetora que nada consegue penetrar de forma prejudicial. Ela chama a atenção do que? Aí sim, quando nós nos despertamos para que, de forma que a gente caia na real, que nós somos realmente fracos, como por exemplo o fenômeno da morte, que exige, como ela fala ali, simplesmente estar vivo, para que a morte venha só basta nós estar vivos, aí sim nós corremos atrás de Deus. Quando a gente vê que a gente está doente, que a gente precisa, que necessita, que vê os imprevistos, a gente corre atrás de Deus. Corre atrás da igreja, atrás do centro, atrás de passe, atrás de conselho, aí a gente lembra, né? Comportamento dessa natureza de Joana de Ângeles, né, pode ser considerado como a busca da verdade. Aí sim a pessoa vai buscar o que é verdadeiro. E é o que o próprio Cristo se referiu, né, quando informou. E o que? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós fazemos o contrário, buscar as outras coisas e o reino de Deus e a justiça depois, né? O que acontece? É o que a gente faz, né? Lembra quando Pilatos, quando ele interrogou o mestre Jesus, né, ele perguntou, né, para Jesus o que era a verdade. Mas adiantava Jesus falar para Pilatos o que era a verdade? Muitas vezes para a gente, né, muitas definições a gente também não entende, muitas vezes nem deve chegar para conosco algumas verdades que a gente não vai entender, né? Então para Pilatos, Jesus naquela época, né, não adiantava falar nada para ele, né? Por quê? Porque Pilatos tinha interesses doentios, né? Pilatos, ele levava a sua governança naquele império, né, com capricho e com suas paixões. Então, para ele não interessava nada o que Cristo falasse. O que o Cristo falasse para ele não ia adiantar nada, né? Só que Pilatos esqueceu, né, que o que ia acontecer com ele, né, que
após a morte do imperador Tibério, Pilatos foi exilado e ele se suicidou. Pilatos foi suicida. Então você vê o que estava esperando Pôncio Pilatos. Assim sucede com os apegos, assim sucede com os enganos, que o ego engendra, e aqui o ser se aferra, preservando ilusões por falta de coragem e estrutura moral para enfrentar a realidade na qual se encontra e procura não se dar conta. Joana de Ângeles está sendo incisiva nos seus pontos, Então, assim, não considere infortúnio os acontecimentos imprevistos que te convoquem à realidade que você está vivendo, que te convoquem a mudanças radicais da vida, na sua conduta para melhor. Jesus disse, lembra que ele falou a seguinte frase, o reino dos céus está entre vós. O céu está dentro de nós, Deus está dentro de nós. É necessário ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, deixando-nos penetrar a sua realidade e incorporá-la ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, Mas também lembremos que esses imprevistos têm um outro lado, que é um lado bom, positivo. Só que tem imprevistos que é uma maravilha. Tem gente que ganha na loteria, não é imprevisto bom? Alguém que joga na loteria? Não precisa falar. Aí tem lá, faz uma fezinha e ganha, não é gostoso? Não é isso? Um bilhete da Federal, bilhete da ganhou. No Silvio Santos, na Mega Sena, lá no Silvio Santos, como é que chama aquele programa do Silvio Santos lá? Rodar o peão, sei lá, ganhei um carro do Silvio Santos. Não é imprevisto? É ou não é imprevisto? Mas é bom, não? Esse imprevisto a gente encara como bom, quiçá fosse eu tivesse ganho aquilo, não é mesmo? Esse imprevisto, Aí, o que a gente chama daí? Sorte, eu tenho sorte. Bobeg tem uma sorte lascada. Zezinho tem uma sorte, sempre está ganhando a vida. Não ganha na Mega Sena, mas acerta na quina, na quadra, coisa assim, cara sortudo, cara sortudo. Mas o que é sorte? É a providência divina atuando para dar certo na hora exata, em circunstâncias especiais. Nós devemos pensar nisso, No Momento Espírita, a FEP, na FEP, Federação Espírita do Paraná, nós encontramos uma bela história que aconteceu em 1960 no Nordeste brasileiro, mais precisamente em Pernambuco. 2 jovens, ainda bastante jovens, passando aquela miséria no sertão pernambucano, deixou a família para aventurar no Sudeste, porque muitos nordestinos saíram de lá e foram para o Sul, Sudeste, para tentar uma vida melhor, como todos fazem. Então, esses 2 jovens tinham mais irmãos, deixaram o pai e a mãe lá também e foram se aventurar no Sudeste. Chegou, como sempre, na grande capital, sem qualificação nenhuma, passou muito aperto, não tinha condição de sobrevivência, e os 2 irmãos acabaram se separando. Cada um seguiu a sua vida para procurar um emprego onde era possível. Então se separaram. Então, desde aquela data, esses 2 irmãos nunca mais se viram. E assim os anos passaram, as décadas se passaram. Um deles, chamado Adolfo, se aposentou e retornou para o Nordeste, só que dessa vez não foi para Pernambuco, foi para Alagoas. Aí foi nessa cidade, Alagoas, se aposentou e foi para lá. Um tempo depois, ele adoeceu e foi internado num grande hospital de Maceió. E foi colocado num quarto onde já tinha uma outra pessoa internada que também não estava em boas condições físicas, em boas condições orgânicas. Ali internado, as enfermeiras olharam o nome dele e viram que o sobrenome dele era o mesmo sobrenome do
companheiro que estava ali do outro lado, na outra cama. Aí a enfermeira perguntou para o Adolfo se ele conhecia o Antônio, que era o nome do outro que estava ali. E Antônio era o nome do irmão dele. Ele tirou da carteira a foto que ele tinha de décadas atrás e pediu que a enfermeira levasse lá para o outro, para ele ver, né, se aquela foto, se ele reconhecia aquela foto. Nesse ínterim, né, ele perguntou para a enfermeira qual era o nome do pai do outro, né? Pedro da Silva, que era o mesmo nome do pai dele. Quando o outro viu a foto, reconheceu. Os irmãos se encontraram no final da vida deles. Passaram-se muitos anos sem se ver mais, acabaram se reencontrando. É um imprevisto que ocorre, que pode ocorrer com qualquer um. Aqui nesse ponto foi um imprevisto muito agradável para aqueles dois senhores, né? O imprevisível é a presença divina surpreendendo a qualquer falta nossa cometida. O insuspeitável é a interferência divina sempre vigilante em nossas vidas. De forma que o inesperado é a ocorrência divina trabalhando pela ordem de todos os seres encarnados e desencarnados. O que rege as nossas existências não é o acaso, mas sim o livre-arbítrio. Nada é por acaso. Tudo tem ligação com o livre-arbítrio. Uma responsabilidade que cada ser, que cada um de nós conquista por meio do progresso intelecto, moral e espiritual. E assim Joana de Ângeles dá a sua mensagem final para a gente encerrar a nossa reflexão da noite. Ela diz o seguinte, encerrando a mensagem dela: supera as fantasias da mente, disciplinando o pensamento de modo que o conduzas de forma edificante e prazenteira para toda a existência, assim como para depois da desencarnação, quando despertarás conforme és, e não com o que reuniste e fixaste como de tua posse. Essa mensagem final de Joana de Ângeles resume, né, toda essa mensagem que ela passou simplesmente nesse parágrafo, né, essa mensagem maravilhosa, né? Eu vou repetir: supera as fantasias da mente, a consciência, disciplinando o pensamento de modo que o conduzas de forma edificante e prazenteira para toda existência, a nossa existência, assim como para depois da desencarnação, quando aí despertarás conforme és, e não com o que reuniste e fixaste como de tua posse. Então, imprevistos, não tomemos imprevistos como negativo. Tudo tem uma razão de ser e tudo é baseado em função do nosso livre-arbítrio, de nossa tomada de decisão. Okay? Então, essa era a mensagem da noite. Obrigado a todos. Boa noite.